Olá, tudo bem? Mais uma mensagem aqui do Marco Zero para você. E hoje nós vamos refletir sobre o livro de Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Nós vamos conversar a respeito de um soldado que quis ver Jesus. Ele veio ver Jesus. Nessa história fala de um soldado, ele era um centurião e ele tinha pessoas às quais davam retorno às ordens que ele passava. Então, ele sabia o valor dessas pessoas. E ele, como autoridade, ele tinha uma pessoa que ele se sentiu compadecido. Um certo soldado, seu servo, que estava paralítico, estava na cama, estava muito mal, estava padecendo. E esse centurião teve compaixão dele. Está no versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha que coisa linda. Esse soldado estava na casa do seu senhor e ele estava ali disponibilizando a sua casa, o ambiente do seu lar, para cuidar deste homem. Este servo estava na casa do seu senhor. Então, aqui me ressalta algumas coisas deste comportamento desse homem, que chamam muita atenção de Jesus. Eu convido você a se aprofundar nessa história, porque ela fala de uma fé extraordinária. E eu vou até compartilhar aqui, fé é uma coisa que me aguça muito. E eu peço por esse dom, eu peço por mais fé. Então, se você quer ter uma fé como a deste homem, peça que Deus vai te dar, independente da situação. Olha a situação que esse homem estava. O seu servo, ao qual ele tinha todo carinho, estava na casa dele, estava sofrendo horrivelmente, paralítico. Eu imagino a dor deste homem em ver o seu servo padecendo daquela maneira. E ele soube de Jesus. Jesus, alguns minutos antes, horas antes, estava no monte e ele tinha feito muitos milagres. Jesus, ao descer do monte, foi impactado com tantas pessoas que foram de encontro, inclusive este homem, este centurião, que estava ali sabendo que se ele encontrasse Jesus, conversasse com Jesus e pedisse uma palavra, só uma palavra, era suficiente para algo acontecer na vida daquele servo. Olha isso. E no versículo 7 diz assim, ó, Jesus lhe disse, eu vou curá-lo. Esse versículo confirma que Jesus ia fazer a missão. Jesus ia na casa do centurião. Mas olha a resposta, olha o coração deste homem. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra. Se atente a isso, uma palavra. E o meu servo será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade. Essa segunda é a palavra. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá e ele vai. E a outro, venha e ele vem. E ao meu servo, faça isto e ele o faz. Ao ouvir isso, olha isso, a terceira coisa que eu quero te trazer aqui. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos seus que acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Será que a gente pode um dia pedir uma palavra para Jesus e a nossa atitude ser do tamanho deste homem, a ponto de Jesus olhar e falar, uau, eu nunca encontrei uma fé como a dela. Eu nunca encontrei uma fé como a dele. Gente, uma coisa que me chama a atenção, este homem pediu uma palavra. Poderia ter pedido uma pregação, um texto, um contexto, um efeito, sabe? Um movimento assim de show, assim, sabe? Aquela coisa assim de um show, algo miraculoso. Não, ele pediu uma palavra. Segundo, que me chama muita atenção. Ele não se sentiu digno de receber Jesus na sua casa. Porque ele sabia seus defeitos e suas falhas. Quantas vezes a gente se sente assim, né? Eu não sou digna, mas o Senhor, ele tem prazer na nossa simplicidade, tá? Terceiro, ele reconhecia a autoridade, porque ele tinha homens
sujeito à autoridade dele. Como ele reconhecia a autoridade, ele falou: uma palavra sua é suficiente, porque eu dou ordens aos meus homens, vai, e eles vão, vem, e eles vêm, e eles obedecem às minhas ordens. Então eu tenho certeza que uma palavra sua, olha o nível de autoridade que ele entendia que Jesus tinha. Ele diz: um nível simples, me dê uma palavra que é o suficiente para fazer tudo que eu preciso ver na vida desse servo, que eu gosto muito, que eu tenho carinho e reconhecimento, né? E Jesus ficou admirado. Eu quero tirar a admiração de Jesus. E você? Eu quero poder um dia olhar e falar: Jesus, eu acredito que essa palavra que eu tô ouvindo hoje, que a Carla tá trazendo, eu tenho certeza que vai trazer um impacto. Uma palavra é suficiente. E acho que uma palavra que se resume muito a esse texto é fé. E esse texto fez muita conexão comigo, porque é algo que me aguça muito. Eu peço muito por fé. Fé para ouvir uma palavra e aplicar ao meu coração. Eu acredito que essa palavra que eu tô ouvindo hoje, que a Carla tá trazendo, eu tenho certeza que vai trazer um impacto. Uma palavra é suficiente. E acho que uma palavra que se resume muito a esse texto é fé. E esse texto fez muita conexão comigo, porque é algo que me aguça muito. Eu peço muito por fé. Fé para ouvir uma palavra e aplicar ao meu coração. E de fato, muitas pessoas vão deixar de mergulhar no nível mais profundo com Deus e até mesmo colocarão em xeque a sua eternidade com Deus por falta de fé. Então eu quero orar por você, porque Jesus disse assim, ó, no verso 13: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aonde o centurião estava, a palavra veio, e na mesma hora, aonde o servo estava, que é na casa daquele centurião, o efeito da palavra aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe situação geográfica para o nosso Deus. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não existe circunstância ou qualquer ângulo de dificuldade que uma situação possa ter e que possa ser maior do que Deus. Então, tenha fé e vá à frente desse problema. Esteja à frente do seu tempo. Passe adiante, dê um passo. Seja feita conforme a sua fé. Seja feita conforme você crê. Então eu quero orar por você, para que Deus te dê uma fé inabalável e uma fé que acredite, mesmo que não veja. Porque o que Deus trouxe ao meu coração pela manhã, quando eu estava pensando a respeito disso, foi que ter fé não significa nem ter uma palavra. Ter fé significa que simplesmente vai acontecer, porque a palavra fé se resume em graça. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu tenho uma graça de saber que eu posso esperar e confiar. E é algo tão seguro. Eu posso não ter a palavra que dê certeza que a coisa vai acontecer, mas pela graça que Jesus me proporcionou de saber que Ele fez por mim naquela cruz já é o suficiente, eu tenho fé e eu ativo essa fé com Ele ao passo que eu posso trazer ao coração de Deus uma admiração por simplesmente acreditar que Ele já fez tudo. E que independente se houver situação que faça sentido ou não, eu sei que Ele já fez. Porque Ele já venceu todas as coisas. Não existe nada difícil para Deus. Então que essa palavra venha a ser como uma cápsula de fé na sua vida. E que você possa, de forma extravagante, entender que existem processos. Esses processos, eles acontecem, mas de modo muito natural e de modo muito simples, se associe a uma parceria com Deus. Tenha fé. Se associe a entrar em parceria com Deus. Se levante deste lugar hoje, acreditando que nada é impossível. E que simplesmente você tem fé, uau, você já tem tudo. Vamos orar? Senhor, eu agradeço a Ti por essa palavra. Por essa fé deste homem. E como Jesus disse,
que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Eu quero declarar uma porção de fé na vida de cada pessoa que está me ouvindo. E que nem mesmo na onde essa pessoa estiver, haverá uma fé tamanha como essa que ela vai ter hoje. Como essa que ela está ouvindo agora. Para colocar as situações que ela tem pedido ao Senhor. E já agradecer na graça de que ela pode confiar. E em gratidão, ela andar sabendo que o Senhor já proporcionou tudo o que ela precisa. Obrigada, porque este homem nos ensinou a acreditar e a entender de modo humilde. Nós não somos dignos, nós temos falhas, então nós precisamos reconhecer. Segundo, ele apenas precisava de uma palavra. Ele acreditou que Jesus é suficiente. O nome de Jesus é suficiente. Terceiro, ele sabia a autoridade que Jesus carregava. E por esse motivo ele pediu somente uma palavra. E uma coisa incrível, ele conseguiu conectar, tocar o coração de Jesus pela fé extravagante que ele tinha. E eu creio que em nome de Jesus, hoje está sendo liberado sobre a vida de cada pessoa que me ouvir uma fé extravagante, aonde essa pessoa pode acreditar que essa palavra tem um poder tão grande de fazer ela enfrentar e já enxergar de um modo tão extraordinário o que o Senhor já está fazendo, porque eu sei em quem eu tenho crido e também sei que você é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigada, Senhor. Eu quero declarar que a fé sua, amada que está me ouvindo, é inabalável. E que nada vai tirar você da visão do seu propósito. Porque o reino de Deus é constituído de paz, alegria e justiça. Então, que haja em você uma porção de paz, que Deus está resolvendo tudo. Justiça dele, ele vê todas as coisas. E a alegria de confiar que tudo você pode em Deus que te fortalece. Seja como este homem. Tenha fé. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa viver dias extravagantes de fé. Só declare, eu acredito, portanto eu descanso. Eu creio, portanto eu agradeço.